Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Nós começamos hoje uma nova série, cujo título é O Mundo Invisível da Realidade Espiritual. O mundo invisível da realidade espiritual. Há um mundo invisível, real, concreto, mas nós perdemos muitas vezes esse mundo de vista, e eu quero tentar olhar esta carta sob a perspectiva de que ela trata de realidades espirituais, das realidades do mundo invisível, e que a visão adequada destas realidades podem afetar profundamente a nossa vida. Eu quero então ler com vocês Efésios capítulo 1, a partir do verso de número 1 até o verso 14. Quero lembrar você que no grego esse é um trecho único, um bloco sem pontuação, sem vírgula, porque na verdade é uma explosão de louvor de Paulo a Deus pelas verdades que ele vai compartilhar aqui e que deve ser também motivo de grande louvor e adoração por parte da igreja. Então vejamos aí, a gente chama isso de doxologia, uma atitude de louvor e adoração à glória de Deus. Então veja o que diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo, que estão em Éfeso. A vocês graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Essa é a expressão, é uma palavra grega que só vai aparecer aqui na carta aos Efésios, e ela aparece 5 vezes, e ela descreve regiões espirituais ou celestiais como o mundo invisível da realidade espiritual. Porque Deus, aí ele vai começar a falar dessas bênçãos, quais são essas bênçãos que nos alcançaram, ele vai descrevê-las. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, a bênção da eleição, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em amor nos predestinou, eleição e predestinação, a mesma realidade que declara que ele nos escolheu de antemão, para sermos adotados. A segunda grande bênção espiritual aqui é a adoção, como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Perdão, redenção, são as bênçãos que a gente recebeu, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, que ele iria incluir como seu povo os gentios. Esse é o grande mistério da vontade em Cristo Jesus, que somos nós.
de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Essa é a terceira grande bênção desse texto, a unificação de todas as coisas nos céus e na terra, na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, quando o reino de Deus foi instaurado definitivamente sobre a terra. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. No momento que você creu, você foi selado com o poder do Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Amém. Vamos orar mais uma vez e vamos pedir a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Senhor, nós estamos diante de um mundo invisível e nós precisamos enxergar essas realidades, e elas foram reveladas pelo Teu Espírito, e delas depende o bom andamento da nossa vida neste mundo. Por isso, abre os nossos olhos, para que a gente possa enxergar as realidades espirituais. Em nome de Jesus. Amém. O mundo invisível da realidade espiritual é o tema dessa nova série, e o objetivo é mostrar que existe uma agenda diferente da minha e da sua agenda, uma agenda de realidades invisíveis, que estão em andamento sobre o mundo. Independente do seu estado, da sua confiança, da sua fé, da sua espiritualidade, essa agenda está em andamento e ela vai se cumprir. E ela está se cumprindo. E nós precisamos constantemente ter olhos que enxerguem essas realidades espirituais. É interessante que Paulo já começa, logo no primeiro verso, dizendo que nós somos cidadãos de dois mundos. Ele diz assim para aquela igreja: eles estão em Cristo, mas eles estão em Éfeso. A igreja, o cristão, é essa pessoa que tem dupla cidadania. Ele é cidadão dos céus e cidadão da terra. Ele está em Cristo, mas ele também está numa realidade física. Ele é cidadão de Maringá, do Paraná, do Brasil. Ele está em Cristo e ele é um cidadão deste mundo. O problema é que a realidade deste mundo é muito mais concreta e é capaz de influenciar muito mais nossas ações e nosso comportamento. E nós temos uma dificuldade de manter os nossos olhos nas realidades espirituais. Mas elas são concretas. Paulo chega a dizer que o reino que nós recebemos, ele é inabalável. É um reino inabalável. Elas são concretas, nós temos a certeza delas. Mas o mundo, as circunstâncias fazem com que a gente não perceba. Ele começa no versículo 3 dizendo que nós somos abençoados. Nós não seremos, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, no mundo invisível da realidade espiritual. Nós já vivemos neste mundo invisível da realidade espiritual. Mas eu quero compartilhar com vocês quais são essas bênçãos. E eu separei para compartilhar esse texto, a minha maneira de organizar esse texto, eu separei 3 grandes bênçãos que eu quero
compartilhar com vocês que são bênçãos do mundo invisível da realidade espiritual. São bênçãos que nós já recebemos, que nós já temos, mas algumas delas, nós parece que nem temos consciência de que elas são realidades. E eu queria olhar com vocês quais são essas bênçãos. A primeira bênção que o texto descreve é o que eu chamo de a bênção da eleição. Ou, se você preferir, a bênção da predestinação. Pastor, nós somos uma igreja batista, hein? Cuidado. Porque esse negócio de predestinação, eleição, é presbiteriano. Eu quero dizer para você que não é presbiteriano, não. É bíblico. É bíblico. E eu queria dizer para você que o texto fala que nós somos eleitos, que nós somos predestinados. E eleição e predestinação definem que de antemão Deus escolheu e predeterminou a salvação de todos os verdadeiros cristãos. Então a Bíblia é clara que eu e você fomos eleitos, predestinados. E é bíblico. Não é presbiteriano esse negócio. Nem batista. É bíblico. Bom, o grande problema é que nós achamos que a eleição, ela anula a necessidade da fé e da escolha humana. E, na verdade, nós acreditamos na predestinação, na eleição, mas não acreditamos na dupla predestinação. Porque os calvinistas radicais, eles acreditam que Deus não só predestinou os salvos para receberem a bênção da herança eterna, como predestinou os perdidos para o inferno. E eu não acredito nisso. Mas aí, um engraçadinho, o que se acha teólogo, inteligente, ele vai falar assim: ué, pastor, mas está implícito. O que está implícito? Se Deus escolheu alguns para o céu, aqueles que ele não escolheu estão destinados ao inferno. Bom, você sabe o que é isso? Isso é você começar a conversar sobre coisas onde a Bíblia se cala. Aliás, ela não se cala, não. Porque se você olhar o que a Bíblia fala sobre os salvos, bom, a Bíblia fala sobre os salvos que eles estão aqui porque Deus os predestinou. Então, irmão, você está aqui, a Bíblia fala, é porque Deus te escolheu. É por isso que você está aqui. Você foi eleito. Se Deus não tivesse escolhido você, predestinado você para a salvação, você não estaria aqui. Mas, pastor, o que Deus diz sobre os não salvos? A Bíblia diz claramente sobre os não salvos em João 3,16, porque Deus amou o mundo. E lá em Timóteo, ele diz assim, Timóteo 2,4, que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Então é isso que Deus diz sobre os não salvos, que Deus quer que eles sejam salvos. Mas, pastor, há uma contradição na sua fala. É verdade, há uma contradição na minha fala. Mas essa contradição, aparente contradição, não fui eu que escolheu e que inventou. Porque, meus irmãos, uma das coisas que a Bíblia diz é que existem algumas coisas que a Bíblia dá como certo, como claro, como verdade, mas ela não explica, e também não explica porque nós não teríamos condições de entender. Por quê? Porque nós estamos falando sobre realidades espirituais do mundo invisível, realidades que nasceram no coração de Deus, na mente de Deus, que na cabeça de Deus estão claras, mas na nossa mente não estão. E a predestinação é uma delas, mas tem outras que você tem que aceitar e você nunca vai entender. Não é só a predestinação. Você quer ver um exemplo? A eternidade de Deus. Cabe na sua cabeça a eternidade de Deus? Você imaginou que Deus é um ser que numa época eterna, vamos pensar,
trilhões de anos na eternidade, porque essa coisa de tempo é uma coisa humana, mas vamos usar o tempo. Lá, Deus já existia, e que não houve ninguém que criou Deus, ele não é criado, Deus é. Cabe na sua cabeça isso? Que Deus é? Não cabe na minha. Eu penso nisso, me dá um nó, que falei, meu Deus, mas o Senhor sempre existiu, durante toda a eternidade, durante toda a eternidade eu sempre existi, e eu não compreendo isso, mas eu aceito. Eu não compreendo Trindade. Você compreende a Trindade? Eu não compreendo, eu aceito e creio. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é o Espírito Santo. São três pessoas distintas, com qualidades distintas, características distintas, mas não são três deuses. Um único Deus. Você entende isso? Nós não entendemos, tem um monte de coisas na Bíblia que nós não entendemos, a eternidade, a Trindade, o problema do mal, por exemplo, onde surgiu o mal, qual é a origem do mal. A gente não, são realidades que a Bíblia fala algumas coisas que você aceita, mas você não entende. A eleição é uma delas. A Bíblia é muito clara que fala que o homem tem a prerrogativa de tomar uma decisão em relação a Jesus, ou rejeitá-lo. Mas a Bíblia fala também que este homem, ele só escolhe ou rejeita porque Deus abriu a sua mente quando ele escolhe para aceitar a Cristo. É uma obra de Deus. Então ela fala assim, você está aqui porque Jesus te escolheu. É isso, ele predestinou você para a salvação. Você é eleito. E o texto diz aqui, meus irmãos, não sei se você prestou atenção na leitura, mas diz que nós somos eleitos, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E essas duas realidades, elas são descritas nas Escrituras. Que o homem é capaz de rejeitar ou aceitar a Cristo, e que Deus é quem escolheu aqueles que são salvos. As duas verdades estão estabelecidas nas Escrituras. Eu separei um texto onde elas também falam isso, de uma maneira interessante. Por exemplo, Atos capítulo 2, versículo 23. Diz assim, falando de Jesus, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Olha, o mesmo texto diz que Jesus morreu porque Deus predeterminou a sua morte antes da fundação do mundo. Ora, mas se foi Deus que determinou a morte, então os homens não são culpados? A Bíblia fala, não, eles são culpados, porque a Bíblia diz aqui que foram eles que crucificaram a Jesus. E as duas verdades são estabelecidas nas Escrituras, e Deus não explica também porque não cabe na nossa mente. O que a Bíblia fala é isso, quando alguém aceita Jesus, só aceita porque ele foi eleito antes da fundação do mundo. Se alguém rejeita Jesus, rejeita porque o seu coração é mau e ele não aceita submeter a sua vontade à vontade de Deus. É isso que a Bíblia fala, e ponto final. Mas, meu irmão, quando Paulo fala sobre eleição aqui, ele fala num texto de exaltação e louvor a Deus. Bom, eu estou falando sobre eleição aqui, eu não vejo em vocês nenhuma disposição para louvar e glorificar a Deus por essa verdade. Aliás, eu vejo em vocês assim, oh, pastor, ai, ai, ai. Pois é, mas Paulo, quando fala sobre isso, ele começa assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, em Cristo Jesus, Ele nos predestinou. É uma expressão de adoração e de louvor. Então, se nós entendemos a eleição, nós deveríamos louvar a Deus, falar, o Senhor me escolheu. Mas aí talvez tenha alguém aqui que fala assim, pastor, mas eu nem aceitei Jesus ainda. Será que eu sou eleito? Eu quero dizer para você o seguinte, que se você está aqui, e se de alguma forma você já pensou em Deus, pensou na sua eternidade, já pensou em Jesus Cristo, esses pensamentos não surgiram em você por acaso. É obra de Deus. E a Bíblia fala que o instrumento de Deus para salvar os perdidos é a pregação da palavra, porque ninguém sabe quem é eleito. Eu tenho certeza que eu sou eleito, porque é um testemunho. A Bíblia fala que o Espírito de Deus
testemunha no coração do cristão de que ele é salvo. Então eu digo assim, eu sou eleito, eu sei que eu sou eleito, eu sei que eu estou salvo, Deus me escolheu, mas eu não sei quem é que Deus escolheu no mundo, por isso a Bíblia fala que o instrumento de Deus para alcançar o perdido é a proclamação da verdade. Como ouvirão se não há quem pregue? Então a igreja tem que pregar, mas se alguém chega a confessar a Jesus como Senhor, a Bíblia fala, ele só faz isso porque numa eternidade passada, Deus o escolheu para a eternidade, é o que a Bíblia diz. Então, eu fico pensando, Deus, para que essa verdade nas Escrituras? Porque aparentemente ela faz mais mal do que bem, na verdade não é isso. Eu estabeleci aqui 3 razões que me ajudam a aceitar a predestinação. Primeiro, a primeira razão é que ela é uma obra, ela torna a salvação, revela a salvação como uma obra exclusiva de Deus e pela graça. Você vai encontrar no texto as expressões da graça de Deus, mas é interessante, quando é que Deus te escolheu? Na eternidade. Onde você estava quando Deus te escolheu? Onde você estava? Hã? Você não estava. Você não era. Você não existia. Isso significa, meu irmão, que a salvação, ela é uma obra da graça de Deus. Ele na eternidade, na sua sabedoria, no seu poder, escolheu. Eu quero ler 2 textos para você, que é extraordinário. Por exemplo, Apocalipse 13:8 diz assim: adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Olha o que ele diz: Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. 1 Pedro 1,18 diz assim: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, Cordeiro que foi morto. Meu irmão, Deus elegeu você antes da fundação do mundo, e a Bíblia fala que o Cordeiro, Cristo Jesus, que foi morto na cruz há 2000 anos atrás, no coração de Deus, Cristo morreu na eternidade passada. Ele foi morto na eternidade. Da mesma forma como eu fui eleito na eternidade, Cristo foi morto na eternidade. E a salvação é uma obra de graça. Você não pode fazer nada, você não merece, você merece a condenação eterna. Todos nós somos pecadores, não há salvação para mim e para você, somos cegos. A Bíblia fala que o homem anda neste mundo, tateando na escuridão, tentando encontrar a realidade, e ele, pelas suas forças, pela sua intenção, pelo seu desejo, ele não consegue conexão com a realidade do mundo espiritual invisível, porque ele é todo estranho, todo torto, ele é obscuro, ele não consegue entender a Deus. E se Deus não tivesse se revelado, se Deus não tivesse deixado a palavra, o Espírito que abre a mente das pessoas, a humanidade inteira continuaria adorando pedra, pau, árvores, e continuaria construindo deuses de barro, deuses de pedra, deuses de pau, estariam adorando as estrelas, o sol, a lua, estaria adorando o próprio homem, mas não adoraria a Deus, porque nós somos cegos, nós estamos mortos. E aí a Bíblia fala que a eleição, ela nos ensina que a salvação é de graça. Você não pode fazer nada para recebê-la, você não merece recebê-la, mas Deus na eternidade escolheu você e salvou você sem nenhum mérito, sem nenhuma obra, sem nenhuma ação sua. É exclusivamente de graça por causa da morte de Cristo na cruz do Calvário. Essa é a primeira razão. A segunda razão que torna a predestinação e a eleição importante é que ela é uma decisão fundamentada na graça, por aqueles que nada tinham para oferecer e nada podiam fazer para merecer. Por que Deus escolheu você? A Bíblia fala, porque Deus é bom, não é porque você merece. Eu estava lembrando de alguns textos na Bíblia, e eu quero compartilhar com você alguns textos. Por exemplo, 1 Coríntios, Paulo diz assim: reparai, irmãos, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos. Aliás, Jesus disse, muito difícil é um rico
entrar no reino dos céus. Não é impossível, é só difícil. Mas aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. Mas, aí ele diz assim, nem de nobre nascimento. Aí, pelo contrário, aí entra eu e você. Quem Deus escolheu? Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo. Deus as desprezadas. Olha só, e Deus escolheu aquelas que não são. Quem que você é, irmão? Pastor, eu não sou. Quem que eu sou? Eu não sou. Você não é. Na verdade, irmão, Deus escolheu quem é nada. Porque, na verdade, o homem sem Cristo, ele é nada. Você pode viver neste mundo desfrutando, tendo alegria, prazer, tendo dinheiro, tendo boa casa, bom esposo, uma família. Você, meu irmão, com tudo isso, a Bíblia fala que você é nada. Você é menos do que nada, porque sabe, esse mundo aqui é uma passagem. Nós estamos aqui, somos passageiros, peregrinos. Logo, logo isso vai acabar, e vai acabar para alguns. Sabe Deus quando? Pode ser amanhã. Pode ser hoje. O que eu sou? Diz o texto. Nada. Para reduzir a nada os que são. Ou então, Romanos 3, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou então Jesus em Marcos 2,17, ele não veio para chamar os sãos. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes, os pecadores. Ou então Efésios 2,1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Meus irmãos, a eleição, ela é extraordinária porque ela estabelece que Deus elege na história, e agora quando você vem à salvação, Ele elege pecadores, condenados ao inferno, que não merecem a graça de Deus, e que só podem ter vislumbres a respeito da salvação, porque o Espírito Santo ilumina a nossa mente para a gente compreender. Porque se Deus não falar com você pela palavra, se Deus não iluminar a sua mente, você vai passar este mundo como um cego, veio ao mundo como cego, vive no mundo como cego, e vai morrer como cego. Mas Deus elegeu, Ele elegeu por bondade, quem? Pecadores, pessoas que não são nada. Eu e você somos nada. Pensa comigo, você sabe que já passaram pelo mundo, o planeta Terra, aproximadamente 107 bilhões de pessoas. Já passaram pelo planeta. Quantos desses bilhões foram salvos? Quantos? Não sei. Eu só sei que a Bíblia fala que lá quando Jesus voltar, haverá uma multidão, mas eu não sei quantos. Mas vejam só, aqueles que não foram salvos, eles serão excluídos da eternidade. O que eles são? Nada. 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 O homem só ele só se torna uma coisa concreta por causa da palavra de Cristo, por causa da obra de Cristo, por causa da salvação de Cristo. Era assim que eu me sentia quando eu estava no mundo. As pessoas falavam, você era um drogado, você roubava. Tudo bem, eu era um drogado, eu me prostituía, eu roubava, mas eu não via Jesus porque eu era a pessoa que eu precisava, porque eu estava nas drogas. Não, eu via Jesus, sabe por quê? Porque eu tomei consciência no dia que eu encontrei Jesus de que eu era nada. Eu não era nada neste universo, eu não era nada neste mundo. Eu era um pecador miserável, isolado de Deus, debaixo da ira de Deus, pecador. E de repente, quando eu entrei em contato com o eu sou, aí eu me tornei alguma coisa. O eu sou me tornou alguém. Então eu me tornei uma pessoa, um ser, por causa da obra de Cristo. Mas sem Cristo, o homem não é nada. Esse texto, meus irmãos, também eles falam sobre a eleição, porque a eleição demonstra o aspecto extraordinário
elevado, impenetrável da sabedoria do conhecimento de Deus. Paulo, em Romanos 9 a 11, ele fala sobre predestinação, sobre esse assunto. Romanos 9 a 11. Mas olha como é que ele termina o capítulo 11 de Romanos. Depois ele fala sobre esse assunto complexo que a gente não entende, a gente aceita. Ele diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis os seus juízos, quão impenetráveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para depois ser restituído? Aí ele termina assim, com uma doxologia: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quando Paulo fala sobre essa eleição, ele começa a glorificar a Deus, a exaltar o nome de Deus, ter motivos de louvor. Sabe por quê? Porque a eleição, ela nos revela esse aspecto da glória de Deus, que nos revela que nós estamos diante de um Deus que não pode ser penetrado completamente, um Deus que não pode ser conhecido completamente, um Deus que é espírito, um Deus que é invisível, e apesar da sua glória não poder ser contida no universo, na terra, em nenhum lugar, porque a glória dele excede todas as galáxias. A Bíblia fala que esta glória assumiu a forma humana em Jesus Cristo. E ele, em Cristo, ele morreu na cruz. Cristo é o próprio Deus eterno. A eleição fala desse Deus extraordinário. Nós estamos conversando hoje na classe sobre Apocalipse, porque nós estamos estudando, Pedro está ministrando Apocalipse. Deixa eu falar corretamente, né? O pastor Pedro, meu filho, né? Pedro, pastor Pedro, mas ele é pastor agora, né? Então, o pastor Pedro está ministrando Apocalipse pela manhã. E nós conversamos sobre a respeito de uma realidade. Meu irmão, você tem ideia do que é a eternidade? Nem eu. Eu não tenho. Não cabe na minha mente. Mas a Bíblia fala que nós vamos passar a eternidade com Deus. E Deus é tão inesgotável em grandeza, em poder, em glória, em mistério, que nós podemos passar a eternidade com Ele, nós vamos tocar apenas a orla do seu manto, do seu conhecimento. Nem a eternidade vai esgotar a grandeza extraordinária. Deus já tem se revelado de uma forma extraordinária que espanta o coração humano. Por exemplo, a gente vê aí as tecnologias hoje que são extraordinárias, né? Eu fico impressionado com tecnologia. A capacidade dos computadores, as viagens que a gente faz hoje intercontinentais, enfim. Mas se você conversasse com uma pessoa do século passado e dissesse para ela assim: daqui a alguns séculos nós vamos andar num negócio que pesa toneladas no céu. Sabe o que eles iam dizer para essa pessoa? Você é doido. Ou então, eu lembro que quando não faz muito tempo não, tá? Que apareciam aqueles filmes de ficção, que as pessoas apareciam conversando com outras no telefone, né? Aí eu dizia assim: esse pessoal pirou mesmo, né? Conversar com a pessoa numa telinha, um outro veio. A gente fala: não, isso não, e está aqui. E quantas outras coisas que a história tem revelado. Agora minha pergunta é: de onde vem esse conhecimento? É do homem? É do homem? Você acha que isso vem do homem? A Bíblia fala que o homem consegue penetrar e trazer, porque aspectos da glória de Deus ainda permanecem no homem. Agora vejam, conhecimentos extraordinários vêm da parte de Deus, inclusive através de homens ímpios que não conhecem a Jesus, que não conhecem a verdade, mas porque mantém neles ainda um resquício da glória de Deus. E esse pequeno resquício da glória de Deus do homem faz com que ele seja canal de revelações, invenções, de conhecimentos extraordinários.
Agora, meu irmão, imagine o que nós vamos conhecer quando nós entrarmos na eternidade. Você tem noção do que vai acontecer? Da grandeza, da glória que vai ser a eternidade. E eu quero dizer para você que nós vamos ficar impressionados de cara, é óbvio, de cara. Eu vou chegar lá e vou ver aquela glória, vou olhar para o Paulo e de repente o Paulo vai ter 2 metros de altura, reluzente, cheio de glória, olhos azuis. Não, isso é bobagem. Vai ser reluzente, um ser poderoso. Eu vou ver o Paulo, eu vou ver você, cheio de glória, reluzente. Eu vou ver os irmãos, cheio de glória, reluzente. Eu vou ver as nações ali, cheios de glória, reluzente. Eu vou ficar espantado. Mas, meus irmãos, é o começo, porque a eternidade trará coisas grandiosas, porque Deus, Ele é inesgotável. E você vai passar a eternidade conhecendo, e não vai conhecer nada, porque Ele tem muito para dar, Ele é infinito, Ele é inesgotável. A eleição fala desse Deus, que diz assim: eu escolhi você, você não precisa entender isso, você tem que aceitar. É obra do mistério do meu ser, da minha glória. Por isso que a eleição deveria fazer eu e você começar como Paulo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nele, antes da eternidade, me escolheu. Eu estou aqui, porque lá na eternidade o Cordeiro foi morto por mim. Eu estou aqui porque Deus disse: Paulo Nogueira Real, lá na eternidade, bilhões de anos passados, Ele disse: Paulo Nogueira Real, eu te escolhi, você é meu. Irmão, você está aqui porque você foi eleito por Deus, e isso tem que ser motivo de adoração e louvor ao nosso Deus. Eleitos, aleluia. E eu tenho que vibrar com isso, porque Paulo, o capítulo de Efésios é uma expressão, é uma explosão de adoração e louvor. Mistério de Deus, como que Deus pode revelar que Ele me escolheu, mas não anula a vontade humana, o homem continua rejeitando ou aceitando a Jesus, mas Deus, é um mistério de Deus, eu aceito isso, e louvo a Deus pelo seu poder, pelo seu conhecimento, pela sua glória. Mas há uma segunda bênção, a gente tem que correr, senão eu não vou falar mais nada aqui. A segunda bênção é a adoção. Diz lá: Ele nos predestinou para a adoção de filhos. Irmão, a Bíblia diz uma coisa: o mundo criado, eles não são filhos de Deus. Stott, ele diz no seu livro: por que será que Deus criou o homem, mesmo sabendo que o homem iria pecar contra Deus? Stott pergunta. Ele responde de uma maneira interessante. Ele diz: sabe por quê? Porque o plano de Deus na criação era maior do que a criação. Ora, quando Deus criou o homem, a revelação que a gente tem do Éden é que Deus criou o homem é criação, e Deus é o seu Deus. É uma relação de criatura para criador. Essa é a relação do Éden. Mas a Bíblia fala que em Jesus, o homem ganha um novo status, uma nova condição. Ele passa de criatura para filho. Por isso, lá em João diz assim, João 1,11: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Irmão, irmã, amado, a Bíblia fala que agora em Cristo você foi eleito para ser filho de Deus. Bom, o que isso significa? Há uma frase do escritor Tim Keller, que eu quero compartilhar com você. Está no livro Oração, Tim Keller. Olha a frase dele. Tim Keller diz assim: o que é verdade sobre Jesus é verdade sobre nós. Tim Keller diz:
O que é verdade sobre Jesus, é verdade sobre nós. Irmão, o que é verdade sobre Jesus? O que é verdade sobre nós? A verdade é que agora eu sou filho de Deus, como Jesus é filho de Deus. Eu sou herdeiro de Deus, como Jesus é herdeiro de Deus de todas as coisas. Eu compartilho com Jesus tudo aquilo que pertence a Jesus como filho, porque eu fui incluído nesta condição de filho. É interessante que, você sabe que o povo judeu vivia debaixo da economia e da jurisdição e do governo do Império Romano. No Império Romano, a adoção dava àquele que fora adotado os mesmos direitos de filho. O que Paulo está dizendo que agora, por causa da eleição, por causa da morte de Jesus na cruz, eu e você nos tornamos filhos legítimos, adotados, mas agora legítimos filhos de Deus. Saio da condição de criatura e me torno filho por causa daquilo que aconteceu lá na cruz do Calvário, pela morte de Jesus. O texto diz: eleição, nele Jesus. Adoção, nele Jesus. Mas mais do que isso, alguns textos que diz assim, 1 Coríntios 6:2, diz que nós vamos julgar o mundo. Está lá escrito: não sabeis que vocês vão julgar o mundo? 1 Coríntios 6:2, você vai julgar o mundo. 1 Coríntios 6:3, não sabeis que é a vez de julgar os próprios anjos? Nós vamos julgar os anjos. Efésios capítulo 2, versículo 5, diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, com Cristo Jesus. Veja, nós somos para Deus o que Jesus é para Deus. Como filhos, nós julgaremos o mundo. Não seremos mais julgados, porque a Bíblia diz lá em Romanos: nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Eu não serei mais julgado, agora eu vou atuar como juiz, porque aquilo que é verdade sobre Jesus é verdade sobre mim e sobre você. Nós recebemos os privilégios de Cristo por estarmos no reino de Deus, e a herança de Deus, somos filhos de Deus, e essa é uma bênção extraordinária. Mas mais do que isso, porque quando Paulo fala que nós nos tornamos filhos, o texto diz, pela redenção, para a adoção de filho, e lá no versículo seguinte ele vai dizer que nós somos redimidos pela redenção. A palavra redenção significa o seguinte, a palavra redenção significa, no versículo 7, o qual temos a redenção pelo sangue. Redenção é libertação por meio do pagamento de um preço. Então vejam, Paulo lança um pouco mais de luz sobre o nosso estado. Você não era apenas criatura, você era um escravo. Você estava aprisionado. Escravo do quê? Pecado. Escravo de você mesmo, escravo de Satanás, escravo do mundo. Você não tinha autonomia para fazer nada, o seu destino era a morte. Você estava vivendo num mundo sem Deus, inimigo de Deus, sob a ira de Deus, escravo. E aí o texto diz que você foi comprado. Irmão, eu deixo de ser criatura para ser filho, porque na cruz Jesus comprou o meu resgate. Ele pagou com o seu sangue, para que eu não fosse mais escravo do pecado e condenado ao inferno, e agora me tornasse filho de Deus. Eu fui adotado, sou um filho legítimo, tenho os mesmos direitos. É isso que a Bíblia fala que significa a adoção. Você não era só criatura, você era escravo, e você foi liberto pelo sangue do Cordeiro. Por isso, a Bíblia fala que a dívida que constava contra nós, está lá em Colossenses 2,14, havia uma dívida que você não podia pagar, eu e você. A minha dívida, o meu pecado criou uma dívida impagável com Deus, mas a Bíblia fala que Jesus na cruz cravou a minha e a sua dívida lá na cruz. Cravou, Ele pagou, você não deve mais nada para Deus, você agora só tem que levantar as mãos e falar: Senhor Jesus, eu aceito o sacrifício do Senhor na cruz, porque o Senhor pagou a dívida que eu tinha, agora eu quero ser filho do Senhor. É isso, adoção. Nós precisamos tomar consciência do que nós somos em Cristo. Interessante que a palavra em Cristo, nos 14 versículos que nós lemos aqui, aparece inúmeras vezes.
os pronomes aparecem 15 vezes. A frase em Cristo ocorre 11 vezes. Sem contar Jesus Cristo, amado, Senhor, Jesus. É um texto que fala que tudo o que aconteceu em nós, aconteceu em Cristo, na cruz. Por mim e por você. Então, irmão, nós precisamos saber quem nós somos. Quem sou você? Quem sou você é bom, né? Quem sou você? Quem é você? Quem sou eu? Agora você não é mais um zero à esquerda. Porque era assim que você era. Eu. O que nós éramos? Nada. Sopro. Nada. Mas agora, Jesus Cristo colocou sobre mim um fundamento sólido. Agora eu sou alguém em Jesus. Mas, imagine um príncipe rico, poderoso, de um reino glorioso, que decide se disfarçar para viver entre os seus súditos. Imagine isso. E de repente ele está lá, vestido como um escravo, como um pobretão, entre os pobres, para entender as dores dos pobres. E aí no meio das pessoas, as pessoas começam a maltratá-lo. E de repente, você que está de fora, pensa assim, meu Deus, e se eles soubessem que eles estão diante do príncipe, o que eles fariam? Você lembra a conversa de Jesus com a mulher no poço? Ele estava conversando com ela ali, e ela cheia de sede, com coisas estranhas, e falando de Jesus sobre coisas materiais, sobre a água do poço. E Jesus vira para ela e fala assim, mulher, se você soubesse quem é aquele que fala com você, você não ia pedir água. Água? Comida, não. Mulher, se você soubesse quem é aquele que fala com você, você lhe pediria algo que mataria a sua sede para sempre, e ele daria para você água viva sairia do seu interior. Jesus era esse príncipe disfarçado, e que nos seus milagres, ele começou a revelar um pouco dele, e ele revelou, de repente, para os discípulos, no Monte da Transfiguração, esse aspecto da glória dele. Mas, meus irmãos, eu quero dizer para você, o que é verdade sobre Jesus é verdade sobre nós. Eu e você somos reino e príncipes disfarçados. Essa é a realidade. Se você enxergar você hoje com os olhos de Deus, quem é você? Você é alguém que agora se tornou um pouco menor do que Deus. É o que a Bíblia fala. E Deus coroou você de glória e de honra em Jesus. E Deus deu para você os privilégios de Jesus. Você vai herdar a eternidade com Jesus. Você vai reinar com Jesus. Irmão, você é um ser glorioso em Jesus Cristo, porque eu tenho que me olhar à luz da eternidade. Se você pudesse olhar para você sob essa perspectiva, o que a adoção significa, o que a adoção fez de você, a nossa vida não seria a mesma. Quanto tempo vai durar para que você seja revestido desse ser de luz? Eu não sei, mas vai chegar. A última bênção, que eu chamo de bênção da unificação. Olha o que diz o texto, versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que pusera em Cristo, de fazer em Jesus convergir, unir, na plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Meus irmãos, que bênção é essa? Deus vai unir em Cristo o que foi e o que será restaurado quando vier a plenitude dos tempos. Nós estamos falando aqui agora não mais de bênçãos do passado, que fomos escolhidos antes da fundação do mundo, nem das bênçãos presentes, que somos adotados em Jesus. Agora ele está falando das bênçãos futuras, que vai chegar um dia, e esse dia já está raiando,
Nós podemos olhar para o horizonte, a história está caminhando para isso, quando a história terá um fim, e a Bíblia fala que Deus vai reunir em Jesus tudo aquilo que pertence a Ele no final dos tempos. Debaixo do céu, sobre a terra, é o momento da volta de Jesus, na plenitude dos tempos. Meu irmão, isso para mim é uma coisa extraordinária. Que a Bíblia dá para você não só a certeza da sua eleição, te dá a visão de quem você é em Jesus, mas ela chama você para olhar para a eternidade. E ela diz para você: olha, está difícil, tem lutas, tem batalhas, medos, desemprego, temores, doenças. A Bíblia fala, um dia, isso vai acabar. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus está preparando o mundo para reorganizá-lo novamente debaixo do senhorio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus vai restaurar todas as coisas. É o que esse texto diz. E é interessante que esse texto, ele fala que nós temos que viver seguros de que isso vai acontecer. Ele dá 3 motivos. Primeiro, ele fala da promessa do Espírito. Fomos selados com o Espírito da promessa. Deus prometeu o Espírito no Antigo Testamento, em Jesus, e agora nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito da promessa é que faz com que você se mantenha firme, aguardando a eternidade. Segunda coisa, ele fala que nós fomos selados. O selo do Espírito no mundo antigo é uma marca de possessão, de autenticidade. Ou seja, quando você foi selado, Deus está dizendo, agora você é meu. E não só o selo, mas ele fala que o selo é a garantia. Garantia ou penhor no texto é a primeira prestação, depósito, que é paga como parte do preço da compra total. Ou seja, essa prestação parcial já garante que aquilo que é comprado pertence àquele que comprou. Então vejam, a promessa, o selo e o penhor são garantias que o texto dá, que eu e você chegaremos na eternidade. Você pode dizer glória a Deus por isso? Você pode dizer glória a Deus por isso? Você chegará. Eu chegarei lá. Eu estava pensando. A Bíblia fala sobre vários textos da nossa vitória final. Romanos capítulo 8, por exemplo, é um desses textos maravilhosos. Quem nos separará do amor de Cristo? Jesus disse lá em João, todo aquele que o Pai me dá, o Pai escolheu para mim, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Meu irmão, eu e você, com a bênção da unificação, da glorificação, da esperança de que um dia Deus vai restaurar todas as coisas, nós andamos neste mundo, enfrentando tudo que é problema, desafio, tribulação, porque nós sabemos que tudo isso vai passar. Essa é uma esperança gloriosa. Eu sempre quando falo dessas coisas, eu não ia falar sobre isso, mas me vem à mente o irmão Pedro Streboves, acho que é isso o nome dele, eu não lembro o sobrenome. Eu fui lá no hospital, ele não tinha estômago, tinham tirado, ele não tinha perna, ele não tinha visão, estava lá no hospital. Aí eu fui conversar com o irmão Pedro, e o irmão Pedro disse também, pastor, estou radiante, por quê? Porque a qualquer momento, pastor, eu entrarei no reino da glória de Deus, e aí tudo que é quebrado, destruído, incompleto, vai se tornar pleno, pastor. Essa é a esperança que eu tenho, logo, logo, isso vai acontecer. Aquele irmão estava no hospital, nesse quadro, mas olhando para o dia da plenitude dos tempos, quando Jesus voltar, ou então quando nós iremos para Ele. Essa é a nossa esperança. Eu fiquei pensando, como é que eu posso ilustrar isso para você? E eu imaginei o seguinte, imagina um jovem americano, a guerra do Vietnã durou acho que uns 20 anos, mas imagina um jovem americano que foi convocado para a guerra, um jovem cristão, e antes dele ir para o Vietnã, Deus visitou ele num sonho e disse para ele assim, querido, você está indo para a guerra, mas eu quero dar uma promessa para você.
Você vai ter lutas, você vai ter sofrimento, você vai ter angústias, você vai ver gente morrendo, mas eu quero dizer para você que você vai chegar em casa, você vai voltar. A morte não vai poder tomar a sua vida, as balas não vão te atingir, as granadas não vão te atingir, e você vai lutar pelo seu país, mas você vai voltar para casa. Agora imagine esse jovem na guerra. Eu não estou falando que ele não vai ter medo, porque ele vai ter medo. Quando você está vivendo na situação, a tentação é você perder de vista, inclusive, todas as promessas de Deus. Mas no momento de lucidez, quando as bombas estão estourando para tudo quanto é lado, gente morrendo, ele vai lembrar: Deus falou ao meu coração que eu vou chegar lá, eu vou voltar para casa, eu verei os meus entes queridos, eu voltarei inteiro para o meu lar. Irmão, a bênção da unificação diz isso para mim e para você. Deus falando: está doendo? Está doendo, pastor. Tem luta? Tem, pastor. Tem angústia? Tem, pastor. Mas a palavra de Deus diz para você, meu irmão: Deus está preparando um reino para você e para mim. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Nós seremos seres plenos de luz. Seremos seres reluzentes e eternos. Estaremos na presença de Deus. E a igreja, a história está caminhando para a restauração do universo. É promessa de Deus. Então, meu irmão, enquanto eu estou aqui em meio às lutas, dores, doenças, sofrimento e medos, eu volto o meu olhar para Jesus, para as bênçãos espirituais, para o mundo invisível da realidade espiritual, e contemplo que este mundo, ele não está à deriva, ele não está aí sendo guiado por forças casuais, fortuitas. A palavra de Deus me garante que este mundo é governado pelo Deus eterno, e Ele está conduzindo este mundo para o seu final glorioso, onde a igreja de Jesus vai reinar para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome de Jesus.